Olá, estudantes do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 23 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre os ecossistemas aquáticos. Tem muito conteúdo para a gente discutir hoje, então vai ser um processo mais de leitura, pouca explicação, para a gente vencer toda essa aula dentro do nosso prazo. Nós vamos trabalhar hoje com ecossistemas de água doce e de água salgada. Vamos falar sobre as divisões do ecossistema aquático conforme a quantidade de luz solar e vamos falar também sobre as divisões do ecossistema aquático conforme os seres vivos que nele habitam. Então, dependendo do tipo de seres vivos ou de algumas características desses seres vivos, vai ter uma divisão também do seu ecossistema aquático. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: caracterizar os ecossistemas de água doce e de água salgada, conhecer as características da zona fótica e zona afótica e identificar as características dos grupos de seres vivos plâncton, nécton e bentons. A gente vai comentar um pouquinho algumas características sobre cada um desses seres vivos que pertencem a esses grupos. Para isso eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal. Façam anotações, muitas palavras, muitos conceitos, são muitas as curiosidades que nós temos na nossa aula de hoje. Então, fiquem atentos e sempre fazendo anotações. Vamos começar? Ecossistemas aquáticos. De maneira geral, os ecossistemas aquáticos podem ser divididos em água doce e água salgada, certo? Vamos falar sobre água. Os seres vivos que vivem na água. Mas é o ser vivo de água doce ou de água salgada? Já é a primeira classificação que nós temos. Diferem-se os animais de água doce e de água salgada. Um animal de água salgada não necessariamente pode viver em ambiente de água doce. As características do corpo dele vão ser diferentes, certo? Os de água doce costumam ser classificados em dois grupos, em ecossistemas de água corrente, como os rios, córregos, e ecossistemas de água parada, como os lagos, as lagoas, os açudes e as represas. Já os de água salgada correspondem os mares e os oceanos. Então tem essa classificação para água doce e para água salgada. Água doce parada ou água doce corrente. Já os de água salgada são mares e oceanos de maneira geral. Temos uma representação desses ecossistemas, os de água doce e o de água salgada. Um dos aspectos importantes para a vida aquática é a disponibilidade e intensidade da luz no ambiente, uma vez que ela é necessária para a fotossíntese e tem impacto direto na diversidade de organismos. Então, a luz impacta tanto na fotossíntese, como a gente já comentou em outras aulas, que a fotossíntese precisa da luz solar para produzir energia, é a produção da energia através da luz solar. E também isso vai resultar numa diversidade de organismos. Diversidade de organismos que vão se alimentar daquela planta, ou daquele ser vivo que está fazendo a fotossíntese, e isso tudo vai diversificar o ambiente. No ambiente aquático, a intensidade de luz diminui com a profundidade. Quanto mais fundo, menor a quantidade de energia luminosa, certo? Quanto mais fundo a gente vai na água, menor a quantidade de luz que nós temos. Uma vez que parte dela é refletida na camada superficial da água, parte é absorvida pelos organismos fotossintetizantes das áreas mais superficiais e outra parte é absorvida pela própria água. Então, a água absorve essa energia luminosa, ela absorve a luz para aumentar a sua temperatura. Mais ou menos assim, certo? Se a água está quente, quer dizer que ela absorveu mais energia luminosa, absorveu mais luz. Se ela está fria, quer dizer que ela absorveu menos energia luminosa. Em partes é isso. Quanto mais profundo, mais fria será a água, porque menor será a quantidade de energia que ela vai ter recebido. Sendo assim, as águas são divididas em duas partes, referente à quantidade de luz que possuem. Zona fótica é uma região bem iluminada que vai da superfície da água até cerca de 200 metros de profundidade, e nessa região há muitos organismos fotossintetizantes, como as algas que são produtoras nas cadeias alimentares. Então, as algas nos mares e nos rios são as principais produtoras de alimento, de energia. Elas pegam a luz solar junto com gás carbônico e nutrientes e transformam em
alimento para os outros seres vivos. Por isso que elas são chamadas de produtoras da cadeia alimentar. Consequentemente, nessa zona também é rica em consumidores, como invertebrados e peixes. Por que consequentemente? Porque se ali tem alimento, outros seres vivos, invertebrados, por exemplo, insetos, crustáceos, enfim, vão se alimentar desse alimento. E isso vai aumentar a diversidade de consumidores, vai ser uma zona rica em consumidores. Se tem invertebrados, se tem insetos que se alimentam dessas algas, vai ter peixes, vai ter outros animais, talvez vertebrados até, como os peixes, que vão se alimentar desses invertebrados e aí vai aumentando a nossa cadeia alimentar. E a zona afótica é a região cuja intensidade de luz é insuficiente para a realização da fotossíntese. Tem um pouquinho de luz ou nada de luz. Não é capaz de realizar fotossíntese. Se tiver uma alga ali, ela vai morrer porque ela não vai conseguir receber luz solar suficiente para fazer a fotossíntese, para fazer o seu próprio alimento. E por isso ela não é habitada por algas e nem por outros seres fotossintetizantes. Outros seres fotossintetizantes? Algumas bactérias, enfim, ou plantas aquáticas não vão ser capazes de fazer fotossíntese. A vida aquática ela pode ser dividida em 3 grupos principais: plâncton, nécton e os bêntons. O plâncton é um conjunto de seres que apresenta locomoção limitada. Locomoção limitada, quer dizer que eles não conseguem nadar livremente na natureza, na água. São transportados horizontalmente no meio aquático, sendo por vezes arrastados pelas ondas e correntes aquáticas. Alguns representantes desse conjunto são as algas microscópicas, protozoários, pequenos crustáceos e larvas de outros seres vivos. Então, o plâncton são seres vivos que não conseguem nadar e são arrastados pela correnteza horizontalmente. Então, eles viajam de maneira horizontal, não vertical, eles não afundam na água, eles viajam de maneira horizontal conforme a correnteza. Os organismos microscópicos fotossintetizantes, como algumas algas, compõem o fitoplâncton. Fito vem de plantas. Plâncton é essa zona que a gente comentou, de organismos que não conseguem nadar, que é a base da cadeia alimentar aquática e da produção de gás oxigênio necessária para a respiração celular da maioria dos seres vivos. Então, os fitoplânctons são os principais produtores de oxigênio no nosso planeta. Os organismos microscópicos heterotróficos, que se alimentam de outros seres vivos, constituem o zooplâncton, zoo de animais plâncton, dessa zona que a gente está estudando, que se alimentam de fitoplânctons. Então, o zooplâncton se alimenta de fitoplâncton, se alimenta das algas. Conforme a profundidade aumenta, a intensidade de luz diminui, diminuindo também a população desses seres vivos. Então, quando chega na zona afótica, esses seres vivos eles não vão sobreviver. Por quê? Porque não vai ter fitoplâncton, não vai ter luz, não vai ter energia, não vai ter alimento. Se não tem alimento, eles vão acabar morrendo. E aqui a gente tem alguns representantes tanto do fitoplâncton quanto do zooplâncton. O nécton inclui os seres vivos capazes de nadar e vencer a força das correntes, como os peixes e os mamíferos aquáticos. Então, o nécton inclui peixes, mamíferos aquáticos, enfim, animais que conseguem vencer a correnteza, que não são arrastados pela correnteza, que nadam contra a correnteza ou ao seu favor. Os bêntons é formado pelos seres que vivem no leito do mar ou nos rios e lagos. Alguns são fixos, sésseis, como a gente já comentou nas aulas anteriores, como as esponjas, as cracas e as anêmonas. Outros se movem, como as estrelas do mar, os ciris e os caramujos. Então, eles vivem em regiões costeiras, leitos do mar, num recife de coral, próximos a uma praia, próximos a uma encosta. Então, é o local onde esse grupo de seres vivos
vai se desenvolver, vai se reproduzir, vai se alimentar. As regiões do mar onde há maior biodiversidade são as regiões menos profundas e próximas ao litoral. Nessas áreas, o ambiente terrestre é a principal fonte de sais minerais da água. Ou seja, choveu, veio uma enxurrada. O que é enxurrada? Carregou alguns minerais da praia, alguns minerais das rochas e alimentou esse oceano, alimentou esse rio, esse mar na região costeira. Então está promovendo muitos sais minerais nessa água. Sais minerais esses que são utilizados pelos seres fotossintetizantes, pelas algas, para a produção de energia e alimento. Com a abundância de luz e sais minerais, as algas do fitoplâncton se reproduzem rapidamente e servem de alimento a muitos consumidores aquáticos e terrestres também. Uma das regiões com maior biodiversidade são os recifes de corais, que se desenvolvem em águas pouco profundas e quentes, acima de 20 graus Celsius, das regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, os maiores recifes de corais estão em Recife, em Pernambuco e no arquipélago de Abrolhos, na Bahia. Neles há uma grande variedade de peixes tropicais, caramujos e tartarugas e aves, enfim, é uma biodiversidade incrível. Nós observamos essas imagens e achamos que é feita em uma edição gráfica. Não, são muitos seres vivos que vivem em harmonia, um depende do outro para sobreviver e é isso que torna essa região tão bela, tão diversificada. Justamente porque há equilíbrio entre os seres vivos dessa região. Os corais obtêm boa parte do seu alimento de algas que vivem dentro do corpo deles. Enquanto isso, fornecem a elas sais minerais e gás carbônico. As algas também auxiliam os corais na transformação dos sais de cálcio da água do mar em carbonato de cálcio, componente base do esqueleto do coral. Então, nós temos os corais. Os corais, eles são seres vivos, eles são quinidários, como a gente já comentou na nossa aula quando falamos sobre quinidários. Formam os corais. As algas estão associadas a esses corais. Elas estão dentro, ao redor desses corais. E os corais usam dessas algas como fonte de alimento. As algas também são responsáveis por transformar os sais de cálcio em carbonato de cálcio, que vai fazer com que esse coral fique cada vez maior. Mas isso é um processo que leva milhões de anos. Então, é lento e nós só vemos ele de maneira completa. Para refletir, eu trouxe um texto para vocês, que depois vocês pausam o vídeo e leiam ele, fala sobre o branqueamento dos corais. Os corais ao redor do mundo, eles estão ficando brancos. E qual a consequência disso? Qual a causa disso também? Eu trouxe no texto para vocês. E aqui nós temos uma imagem representando o branqueamento dos corais. Esse branqueamento dos corais leva eles à morte. Se os corais morrem, a fonte de alimento daquele recife de corais também, ao longo prazo, vai vir a morrer. E isso vai causar um completo desequilíbrio, aquela imagem linda que a gente observou agora há pouco. Isso, consequências a longo prazo muito grandes. Fora das regiões costeiras, uma grande parte dos nutrientes deposita-se no fundo do mar, onde há pouca ou nenhuma luz. Abaixo de 2.000 metros de profundidade encontra-se a zona abissal, sem nenhuma luz. Além disso, tanto a temperatura quanto a salinidade diminui, enquanto a pressão aumenta. Quanto mais profundo você vai, maior a camada de água que você tem sobre a sua cabeça, certo? E isso gera uma pressão. Todo aquele peso, toda aquela água está exercendo uma pressão em cima de você lá embaixo. Você precisa ser resistente para isso. Você precisa ter um corpo adaptado a essa pressão. A gente comentou, sem luz solar também diminui a temperatura da água e a salinidade, a quantidade de sal na água também vai reduzir. Então, os animais que vivem nessa zona abissal, eles precisam estar totalmente adaptados a essa zona. Muitos peixes dessa região têm em seu corpo bactérias que emitem luz
Isso os ajuda a encontrar alimento e também a enxergar aonde eles estão nadando, aonde eles estão indo. E a forma que eles são apresentados para nós são incríveis. Nós não temos o costume de ver esse tipo de peixes, esse tipo de animais aqui na superfície e raramente eles vêm até a superfície ou se perdem na hora de nadar, enfim, ou são pescados de maneira inapropriada ou sem a intenção e acabam surgindo essas imagens desses peixes abissais que dificilmente nós vemos no nosso dia a dia. E a vida na água doce? A expressão água doce significa que a quantidade de sais dissolvidos na água é menor do que nos oceanos. Então, você tem uma quantidade menor de sais minerais dissolvidos e essa água torna-se doce. Além da menor salinidade, a profundidade média também é menor. Não temos essa zona abissal, por exemplo. E a variação de temperatura costuma ser mais intensas, mudando conforme a estação. No inverno a água congela. No verão ela fica a 20 graus. Isso dentro de um único ano. A variação de temperatura é muito drástica. Isso faz com que os animais que vivem e os outros seres vivos que vivem nessa região, eles precisam estar adaptados a essa grande variação de temperatura também. Os rios geralmente recebem muita matéria orgânica dos solos, das margens, que pode ser composta de folhas e organismos mortos. Isso garante a sobrevivência de plantas aquáticas e a produção de fotossíntese por elas, que futuramente serão fonte de alimento de outros seres vivos. Em sua fauna, há insetos que ficam sobre as pedras, voam sobre a água ou nadam. Há também invertebrados capazes de se fixar ao substrato, como moluscos e sanguessugas. Nas partes afastadas da margem, próximo à superfície da água, o produtor é o fitoplâncton, como na água salgada, na água do mar que a gente comentou. E os peixes são a maioria dos consumidores. Nas regiões mais profundas e escuras existem apenas seres decompositores e os organismos que se alimentam dos restos de matéria orgânica e das que vieram à superfície. Então, a diversidade também da água doce, do ecossistema que nós encontramos com água doce, é incrível. São insetos, são moluscos, são anelídeos, são vertebrados, enfim. Tem muitos animais, fitoplânctons, plantas aquáticas das mais variadas possíveis. Então, tanto na água doce, no ecossistema de água doce, quanto nos ecossistemas de água salgada, a vida está presente. E ela funciona em equilíbrio. Existem predadores? Claro que existem predadores, mas para controlar a quantidade de um peixinho que, se ele existisse em grande quantidade, iria acabar com toda a fonte de alimento. Iria acabar com todo o fitoplâncton, com todas as algas, e não iria mais ter algas para produzir alimento. Então precisa ter um equilíbrio entre a quantidade de consumidores, a quantidade de produtores e a quantidade de predadores que vai se alimentar desses pequenos peixinhos ou crustáceos, enfim. Essa foi a nossa aula de hoje sobre os ecossistemas aquáticos. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Ficou alguma dúvida? Retoma o vídeo, assista ele novamente, faz algumas pausas, anotações, muitas anotações são importantes. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos na nossa próxima aula.